que bom que a gente pode refletir sobre isso juntos. Hoje, vamos explorar uma prática que é silenciosa, mas nossa, profundamente transformadora. A vigilância interior. Pense nisso como um convite, sabe? Um convite para a gente olhar para dentro e descobrir como as nossas escolhas mais íntimas, aquelas que ninguém vê, constroem o caminho para uma vida mais plena. Um verdadeiro bem viver. Essa citação do John Wooden, ela vai direto ao ponto do nosso tema. A nossa integridade, nosso caráter se revela justamente aí, nessas escolhas invisíveis. Aquelas que a gente faz sem buscar aplauso, sem esperar reconhecimento, mas que definem quem a gente realmente é. Vamos mergulhar um pouco mais nisso? Então, esse aqui é o nosso mapa para a jornada de hoje, tá? A gente vai começar falando sobre a escolha invisível, depois vamos olhar para o caminho e seus possíveis desvios, entender o impacto da integridade, ver como praticar isso no dia a dia e, no final, um convite para a gente refletir. Vamos começar, então, a explorar essa ideia central de vigiar a si. E é muito importante entender, isso não é um ato de punição, de autocrítica severa. Pelo contrário, é um gesto de profundo cuidado e de compromisso com a nossa própria verdade. Mas afinal, o que é exatamente essa tal de vigilância interior? Bem, a gente pode pensar nela como um compromisso contínuo, um cuidado que é ao mesmo tempo amoroso e firme com a nossa alma, sempre atento às nossas ações. É no fundo a decisão de ser o guardião das nossas próprias escolhas, cultivando uma honestidade radical consigo. A metáfora da jardinagem ajuda muito a gente a entender isso. Vigiar-se é como cuidar de um jardim que existe dentro da gente. É um ato diário, sabe? De regar o terreno da ética, de proteger o que existe de melhor em nós para que a nossa vida possa florescer em coerência com os nossos valores. Bom, toda jornada tem um caminho e, claro, possíveis desvios. Vamos tentar entender agora o que significa o caminho do bem e como as chamadas pequenas corrupções podem, aos pouquinhos, nos afastar dele. E aqui é fundamental a gente ter clareza de uma coisa. Esse caminho do bem não é uma busca pela perfeição absoluta. Ninguém é perfeito. O caminho é sobre coerência contínua, sobre aprender com os nossos erros e sobre ter consistência nas pequenas ações do dia a dia. É aí que o jogo é ganho. E essas aqui são as armadilhas silenciosas do caminho. Aquelas pequenas mentiras que a gente chama de inofensivas, as omissões por conveniência, os atalhos morais. São comportamentos que, pouco a pouco, sem a gente perceber, vão minando a nossa integridade. A vigilância nos ajuda a reconhecer essas pequenas brechas. Ok, a gente já viu os desafios. Agora, vamos olhar para as consequências positivas. Porque se manter nesse caminho da integridade gera um efeito cascata, sabe? Um efeito que fortalece todas as áreas da nossa vida. E esse é o ponto central. A escolha de viver com integridade, ela reverbera. Ela cria ondas positivas em todos os aspectos da nossa existência, desde o nosso bem-estar físico até a qualidade das nossas relações com os outros. Na prática, isso se manifesta de várias formas. No eixo físico, por exemplo, com um cuidado mais responsável com o nosso corpo. No psicológico, com mais estabilidade emocional, menos ansiedade. Nas relações, construindo confiança e até no ambiental, inspirando ações mais conscientes. A coerência interna se revela como um bem-estar integral. Dentro daquele modelo da plenitude, a vigilância interior é o alicerce, é a base de tudo. Ela fortalece o autoconhecimento, alimenta crenças que nos impulsionam, dá sustentação a um propósito maior e orienta nossas estratégias para uma vida com mais significado. Uma vida, como a gente chama, eudaimônica. Muito bem, a gente já viu o quê e o porquê. Agora, vamos ao como. Como é que a gente cultiva essa vigilância no nosso cotidiano, no meio da correria? A gente pode resumir a prática em 5 atitudes. Primeiro, observar nossas pequenas escolhas com honestidade. Segundo, manter um diálogo interno sincero sobre o porquê de estarmos fazendo algo. Terceiro, aprender com os erros, sem se punir. Quarto, buscar apoio. E o quinto, que é crucial, pausar e refletir antes de agir, principalmente em situações difíceis. São ferramentas simples, mas com um poder transformador imenso. E é fundamental lembrar disto aqui. Essa prática não é para ser um peso, um fardo. Pelo contrário, é um exercício de liberdade. A liberdade de escolher quem a gente quer ser a cada momento, nos conectando com o nosso melhor potencial. Agora, para a gente finalizar, eu queria propor um momento mais silencioso. Um convite para que todas essas ideias possam ressoar aí dentro, de forma bem pessoal. A primeira afirmação é um compromisso com a nossa verdade.
Eu escolho agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A segunda afirmação, ela foca no crescimento. Eu aceito meus erros como oportunidades para crescer e fortalecer meu caráter. Isso transforma a falha num ponto de partida. E por fim, a consciência. Mantenho a atenção em minhas escolhas, pois elas refletem quem eu sou e quem desejo me tornar. É um lembrete de que cada pequena ação está construindo nosso futuro. E a gente conclui com uma pergunta, para levar com a gente. O que eu fiz hoje que me aproximou de quem eu quero ser? A resposta está aí, na vigilância silenciosa de cada momento. Eu agradeço muito a companhia nesta reflexão.